Você quer saber se Jefté entregou sua filha em holocausto? Se foi um sacrifício ou só um celibato? Deus ele aceitou? Quer saber de tudo isso? Então, fica comigo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Desconectado. Meu nome é Dayana Machado e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito da filha de Jefté. Jefté entregou sua filha em holocausto. Foi sacrifício ou foi celibato? Deus, ele recebeu o voto de Jefté? É o que a gente vai ver hoje. Então, eu quero que você abra sua Bíblia para o livro de Juízes 11:30. Vamos ler a história de Jefté. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor. Faze de mim conforme o que prometeste. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então, gente, essa passagem ela é muito polêmica porque muitos cristãos eles não querem afirmar que a filha de Jefté ela foi entregue em holocausto e esse holocausto seria ela ser queimada, seria ela ser sacrificada ao Deus de Israel. Porque eles querem defender que o Deus de Israel não aceita sacrifícios humanos. Então eles usam de argumento que a filha dele ali, ela ficou celibatária, ela não teve relação com homem nenhum, ela foi aí para um convento aí para não se casar, para poder servir a Deus, né?
virar uma freira, né? Vamos dizer assim, né? Na mente do cristão, a filha de Jefté, ela virou uma freira, né? Ela não teve mais ali contato com o homem e por isso fala que ela foi chorar a virgindade dela. Bom, é muito complicado a gente afirmar isso nessa história, porque nesse contexto de que foi sacrifício ou não, a gente tem que fazer algumas perguntas para poder confirmar se foi sacrifício, se foi holocausto, ou se foi celibatário, ou se foi celibato. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quando Jefté fez o voto a Deus, Jefté, ele sabia quem iria sair da sua casa ao seu encontro? Essa é a primeira pergunta, para poder a gente saber se é celibato ou não. O que Jefté promete para Deus? Então a gente tem que ver no texto o que Jefté promete para Deus, porque para a gente dizer que é celibato, então o Jefté ele já tinha que saber que era a filha dele que estava saindo ao encontro dele, porque poderia muito bem estar saindo ali ao encontro dele a mulher dele, poderia muito bem estar saindo ao encontro de Jefté o cachorro. Então o cachorro teria celibato, o cachorro seria celibatário se fosse o cachorro, e não a filha. Então a gente tem que tomar certos cuidados, porque se Jefté ele não sabia quem ia sair ao encontro dele e ele promete um holocausto e promete sacrifício a Deus, então a intenção de Jefté ali não é com a filha dele, é qualquer pessoa que estivesse saindo ao seu encontro. A partir disso, eu penso o seguinte: Jefté, naquele momento em que ele estava fazendo ali o propósito com Deus, ele estava pensando em entregar um sacrifício. Ele estava pensando em entregar um holocausto. Poderia ser o cachorro dele que saísse ao encontro dele, poderia ser a mulher dele, poderia ser qualquer pessoa. Então, a partir desse ponto, para mim, não pode ser celibato. Agora, vamos ver o que significa sacrifício e o que significa o holocausto. Aqui na internet, se você for fazer uma pesquisa, logo de cara você vai ver que o Holocausto foi a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial pelo Hitler. Hitler, ele era católico, né? E eles odiavam os judeus, né? E houve aí uma matança dos judeus. Então o nome ficou como Holocausto. Por que Holocausto? Porque o Holocausto na Bíblia, ele significa sacrifício em que a vítima é queimada viva, passada pelo fogo. Então, sacrifício significa vítima que é queimada viva, sacrifício pelo fogo. Esse é o sacrifício, né, de animais e pessoas também, né? O povo judeu, eles não sacrificavam só animais, sacrificavam pessoas também. Você vê agora a história da filha de Jefté. Assim como você vê que na Segunda Guerra, Hitler ali ele tinha raiva dos judeus, ele queria matar os judeus. E como esses judeus eles eram mortos? Eles eram mortos queimados. Eles colocavam eles dentro de uma câmara e queimavam aquelas pessoas. Horrível. Isso é o holocausto. O holocausto é onde você queima as pessoas. Então, na Bíblia, vamos ver o que significa holocausto e sacrifício. Levítico 1:3. Vamos ver o que é os holocaustos. Vamos aqui no 3, aqui, versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Então aqui está dizendo que o holocausto aqui é o gado, né? É o boi lá que eles vão entregar como holocausto. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para sua expiação.
Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Então, aqui na Bíblia você vê como é a oferta preparada para Deus, né? Se for um boi, né, o holocausto é um boi. Então eles vão pegar aquele boi, eles vão degolar aquele boi, eles vão cortar ali as partes, aí vai botar uma fogueira e depois vai vir Arão lá, né, com seus filhos, que ele era o sacerdote, e vai queimar aqueles pedaços ali daquele boi ali em sacrifício para Deus. Então, sacrifício na Bíblia, holocausto, é alguma coisa a ser queimada. Nesse caso ali está falando de bicho. No caso de Jefté, infelizmente foi a filha dele. Não teve bicho ali. Agora, uma perguntinha. Deus aceitou o voto de Jefté? Bom, então a gente vai ter que olhar para o texto, né? Vamos dar uma olhada no texto para ver se Deus aceitou esse voto de Jefté. Porque Deus, gente, ele é onisciente na Bíblia. Os cristãos falam que ele é onisciente, onipresente, onipotente, a porra toda. Então, se ele era onisciente, ele já sabia que era a filha de Jefté que iria sair da casa dele ao encontro dele. Então, qual era de Deus nessa hora? Não, Jefté, faz um voto assim não, pede outra coisa aí, eu vou te dar vitória na batalha, mas eu não quero isso não. Vamos ver se no texto Deus ali, de alguma forma, ele se manifesta a não querer esse holocausto ou essa oferenda. Então vamos lá, vamos ver se Deus, de alguma forma, ele fala para Jefté que ele não quer esse voto. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Repare que aqui, Jefté, ele não sabe quem vai sair ao encontro dele. Então, essa história de celibato é muito complicado, porque se viesse o cachorro, Jefté ia celibatar o cachorro dele. Se viesse a mulher dele ia ser celibata. Então, aqui ele está falando que ele oferecerá em holocausto. O que é holocausto? É uma oferta de sacrifício, né? Onde a oferta ela morre, é uma oferta viva, né? Seja o animal, seja uma pessoa, ela será queimada, ela será degolada, ela será queimada. Isso é holocausto e sacrifício na Bíblia. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Peraí. Quem foi que deu vitória aqui para Jefté? É Deus. Então, Deus ele está aceitando o voto de Jefté, porque, se Jefté ganha a batalha e faz esse voto para Deus, e é o próprio Deus quem dá os filhos de Amon na mão de Jefté, para que Jefté
acabe com eles, então é o próprio Deus ali que está provando, que está aceitando esse voto de Jefté. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Por que Jefté ficou tão triste quando ele viu a filha dele? Por que ele viu a desgraça acontecendo na vida dele? Porque ele queria entregar uma oferta queimada para Deus, uma oferta viva, um holocausto. E quando ele viu a filha dele, ele viu que ele tinha feito merda. Ele se arrependeu do que ele fez, só que ele não podia voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então, quem foi que deu os filhos de Amon para Jefté? Foi Deus quem deu. Deus recebeu o voto de Jefté. Outra pergunta também que a gente pode fazer diante dessa história é por que Deus ele não interferiu na oferenda de Jefté, no sacrifício em que Jefté estava fazendo para ele. Eu estou falando isso porque quando Abraão vai fazer a sua oferenda para Deus, Deus ele vai lá e interfere. Ele pega, ele interfere e fala: Não, Abraão, não faça isso com seu filho, que eu já entendi que você tem fé, que você serve a Deus, não precisa. Então, por que esse Deus ele também não foi capaz de salvar a filha de Jefté? Vamos dar uma olhadinha na história de Abraão para ver se bate? Vamos dar uma olhada. Aqui em Gênesis 22, você vai ver Deus mandando Abraão matar o seu filho Isaque. Aí depois as pessoas falam que Deus não aceita sacrifício humano. Para que diacho Deus iria pedir alguém para poder entregar uma pessoa como sacrifício, como holocausto, se ele não recebia holocausto, se ele não recebia sacrifícios humanos? Então vamos lá. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Você consegue perceber que Isaque também era o único filho de Abraão? Assim como a filha de Jefté também era a única filha de Jefté? Então vamos continuar. Pega o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto. Por que lenha? Porque Isaque seria queimado. Lembra lá que a gente viu na Bíblia? Lá em Levítico fala como que é a oferenda, como que é o holocausto, como que é o sacrifício. Ali o bicho ele é queimado, ou o bicho ou a pessoa eles são queimados vivo no fogo. Então esse é o holocausto, esse é sacrifício. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto
e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele ia matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os teus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então a gente está vendo aqui, você vê claramente aqui, que Isaac ele ia ser oferecido em holocausto. O que é holocausto? Ele ia ser morto pelo pai e depois queimado ali como oferta por causa do cheiro suave para Deus. Deus ele adora ver matança, ele adora sentir cheiro de carne, né? Ele adora um churrasquinho de pessoas, de animais. Então, Abraão ele ia entregar Isaac. E bradou um anjo do céu e falou assim: Não, Abraão, não mate seu filho, não, porque nós já entendemos que você é um homem de fé, tá? Tá aqui, ó, pegou, deu o cordeiro para Abraão. Abraão foi lá, matou o cordeiro, sacrificou o cordeiro, queimou o cordeiro para Deus. Agora eu te pergunto, por que que a história da filha de Jefté, Deus ele não fez o mesmo? Por que que Deus ele não se manifestou? Por que que não bradou um anjo dos céus e não interrompeu aquele sacrifício? Por que o anjo não trouxe ali um cordeiro para Jefté, para que Jefté fizesse uma oferta, não da filha dele, mas um carneiro, um animal? Porque os cristãos falam que o sacrifício era só com animais. E isso explica, né, a passagem de Abraão, quando o anjo vem bradando dos céus e entrega um cordeiro, porque eles não tinham cordeiro. Quem trouxe foi o anjo que trouxe o cordeiro para Abraão. Por que que esse anjo também não trouxe um cordeiro para a filha de Jefté? Então, isso quer dizer que Deus permitiu o voto, ele concebeu, ele recebeu aquele voto de Jefté, ele gostou do voto de Jefté. Deus, sendo onisciente, ele sabia que era a filha de Jefté que ia ser entregue, então ele gostou da oferenda, ele gostou do sacrifício. E ele não fez nada para salvar a filha de Jefté. Agora, eu posso te dizer o porquê Deus não salvou a filha de Jefté. Se você for dar uma olhada na Bíblia, do início ao fim, você vai ver a mulher sendo tratada como nada. Porque a mulher na Bíblia, ela não tem valor. Para esse Deus da Bíblia, a mulher é só um objeto, tá, gente? Ela é só alguma coisa. Então, por que que Deus ele não bradou lá dos céus e falou assim: Jefté, não mata a sua filha, Jefté? Porque a filha de Jefté era mulher. E esse Deus, ele não tá nem aí para mulher. Ele gosta de homem. Olha, mas esse Deus gosta muito de homem, gente, eu vou te falar.
Esse Deus da Bíblia gosta muito de homem. O negócio dele é só homem. O negócio dele não é mulher, não. Então, ele foi lá, salvou Isaac, porque Isaac era homem, Isaac era menino, menino não podia morrer, né, gente? Deus da Bíblia vai deixar o homem morrer? É ruim, hein? Mas a filha de Jefté, porque era mulher, ó, Deus não fez foi porra nenhuma, deixou o cara ir lá, deixou o cara matar sua filha, o cara matou sua filha. Aí as filhas de Israel vinham se lamentar sobre a morte da filha de Jefté de ano em ano. Quer dizer, esse foi o Deus de Israel, né? O Deus que aceitou ali sacrifícios. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Então, aí muita gente aproveita essa situação em que a menina fala da sua virgindade para poder dizer que ela seria celibatária. Mas não tem como ela ser celibatária. Por quê? Porque a gente viu ali a situação toda, gente. Não tem como ser celibatária. Aqui, o que ela pode estar falando em chorar a virgindade dela é o fato de que ela não iria conhecer varão, ela não iria casar, ela não ia ter família. Então, pelo fato dela não poder fazer nada disso, então ela iria chorar por isso, porque ela não teve oportunidade de ter um filho, ela não teve oportunidade de ter um marido, de ter uma família. Ela não teve essa oportunidade. Jefté, ele matou a sua filha ela foi morta. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha. E ela não conheceu homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então, aí você vê uma coisa. As filhas de Israel, elas iam de ano em ano para poder se lamentar a filha de Jefté. Esse lamento das filhas de Israel era por causa do celibato da menina? Para que as pessoas iriam vir de outro lugar para visitar aquele lugar, para fazer ali uma lamentação por causa de um celibato? Só porque a menina ficou virgem, só porque a menina não casou, só porque a menina foi servir a Deus, foi virar uma freira e acabou? Gente, é querer arrumar desculpa aonde não tem, gente. A filha de Jefté, ela foi morta. Infelizmente, crente. Infelizmente. É triste falar isso para você que não quer aceitar essa situação, mas a filha de Jefté, aqui na Bíblia, ela foi morta. Ela foi entregue em sacrifício, em holocausto. Holocausto é quando a pessoa é queimada viva ou degolada para ser queimada. Isso é aquela oferta para Deus. Então, partindo desse ponto de que as filhas de Israel, elas iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o que é lamentar? Pensa aqui comigo. Vamos dar uma olhada o que é lamentar para a gente poder ver se é o celibato dela? Vamos dar uma olhada? Se você for dar uma olhada aqui na internet, uma pesquisada, você vai ver o que significa lamentação. Queixume prolongado e extremiado de gemidos e gritos, que exprime grande pesar, dor, desgosto, lamento, ato de falar de modo triste, lamento, canto forte e prolongado, por vezes de caráter religioso e ritualístico, por meio do qual se deplora um infortúnio
público ou pessoal. Canto fúnebre. Viu aqui comigo? A pesquisa está falando o que significa lamento. Então, gente, não tem como dizer que a filha de Jefté, ela virou celibatária. Ela não casou e por isso ela quis chorar ali a virgindade dela, porque ela iria ser celibatária, né? Não tem como a gente dizer isso, infelizmente, porque eu sei que muita gente quer acreditar nisso, porque muita gente não quer acreditar que o Deus de Israel aceitou esse sacrifício. As pessoas ficam tentando driblar, ficam tentando arrumar situações. Não, mas foi Jefté que fez o voto, Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com isso. E Deus aceitou a oferta de Jefté. Ele aceitou. E o que as filhas de Israel iam fazer de ano em ano? Elas iriam lamentar a morte da filha de Jefté. Tá escrito ali, ó, canto fúnebre. Pessoas que choram, que se lamentam, porque sentir falta, tristeza, expressam ali a sua tristeza, a sua saudade, a sua falta que tem com aquela pessoa em que morreu. Tá escrito aí, é só você pesquisar aí na internet que você vai ver. Então, Jefté entregou a sua filha em holocausto, em sacrifício para Deus, e Deus ele aceitou. O crente ele quer de qualquer maneira justificar, ele quer tapar o sol com a peneira, ele quer dizer que não, ele quer botar a historinha da carochinha, ele quer driblar, mas para essa passagem a gente viu aqui o que significa holocausto, o que significa sacrifício. Jefté entregou um sacrifício. Jefté ele não falou assim, se a minha filha sair ao meu encontro, a minha filha será celibatária. Não. Quando Jefté fez a promessa, Jefté não sabia quem ia sair ao encontro dele. Podia ser a mulher dele, podia ser o cachorro, podia ser a empregada, podia ser o servo, podia ser o escravo dele. Ele não sabia quem ia sair ao encontro dele. Então, o voto dele foi sacrifício, o voto dele foi holocausto. Goste você ou não, foi uma oferta de sacrifício vivo. Ou um bicho ou uma pessoa. Tanto faz. Quem fosse sair da casa de Jefté seria queimado vivo, sendo bicho ou sendo pessoas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe, escreva nos comentários, participe. Eu quero muito agradecer aos participantes do canal pelos comentários. Quero agradecer ao Marcos Lima, quero agradecer ao Lifestyle, quero agradecer a Rosa. Rosa, seja bem-vinda ao canal, ela é uma nova inscrita. Muito obrigada, Rosa, pela sua participação. E a todos também que apoiam, tá? Nos comentários, que dão força aí pro canal crescer. Gente, muito obrigada mesmo, tá? Um beijo para todos. E eu sou agnóstica, não acredito em Deus. Vou trazer novidade para vocês. Fica comigo. Um grande beijo para todos e fui!